Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, onde quer que você esteja. Gostaria de agradecer muito você pelo prestígio, gostaria de contar com a sua inscrição, a sua divulgação. Eu sou o professor Luiz Fabiano Palaretti, sou do Departamento de Engenharia e Ciências Exatas da Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias do campus Jaboticabal, nossa querida Unesp FCAV. Esse conjunto de aulas que a gente trabalha nesse canal, dentre outras atividades, compõe a disciplina de hidráulica, que é uma disciplina ministrada para o curso de agronomia aqui da nossa instituição. E hoje as aulas são públicas. Espero que vocês gostem, que vocês curtam, que vocês deixem os seus comentários, suas dúvidas. Eu estou sempre à disposição. Eu sempre digo que eu não sou youtuber, eu não sou ator, eu simplesmente sou um professor que quer passar o conhecimento, quer discutir com vocês, aprender, ensinar. Então sejam muito bem-vindos ao meu canal e conto com vocês. Bom, agora vamos cair para dentro, vamos trabalhar e hoje nós vamos tratar de um assunto extremamente importante. Esse assunto é chamado de condutos forçados. No decorrer de hoje, vocês vão perceber que nós vamos conseguir aplicar esses conhecimentos, esses princípios, em vários locais, em várias situações. E tudo que a gente estudou até agora, se você não assistiu, você veja as nossas aulas anteriores. Tudo que a gente viu até agora nos preparou para entrar em condutos forçados. Daqui para frente é pura aplicação prática. Então a gente precisa se dedicar um pouco e aprender a aplicar isso e sempre associar com alguma coisa prática. Perfeito? Então vamos lá, que precisamos começar. Bom, primeiramente, vamos dar uma relembrada na aula passada, como a gente faz de costume. Então, na aula passada, a gente estudou hidrometria, que é a medida de vazão, que é muito importante também dentro da hidráulica, e a relação entre pressão e vazão. A gente viu, então, o teorema de Torricelli. A gente viu que quando um reservatório está com nível constante, eu posso calcular qual é a vazão de um orifício, simplesmente medindo qual a área, o coeficiente de descarga, a raiz de 2GH. H é a altura de carga de água que existe sobre esse orifício. A gente falou bastante sobre isso na aula de hidrometria, dê uma olhada lá se você perdeu. Tá? Nós também vimos que é possível calcular, utilizando esse conceito, quanto tempo um reservatório leva para esvaziar. Nada mais é do que a relação do que tem de volume para esvaziar nesse reservatório em relação ao que sai. Então, na irrigação, por exemplo, se eu quiser saber qual é a vazão que sai num aspersor, basta eu saber a área, isso aqui é a seção, basta eu saber o diâmetro do bocal, que eu calculo a área, o coeficiente de descarga dele é a raiz de 2GH. H seria a pressão de serviço, a pressão de trabalho desse emissor. Então a gente viu isso em hidrometria, e a gente também aprendeu que eu posso medir a água de forma direta, basta usar um balde, um balde volumétrico, um balde graduado, uma mangueira. Nós vimos também que é possível trabalhar por meio da velocidade de escoamento, por meio da redução de seção, onde a gente usou o tubo de Venturi. Nós utilizamos aqui também a placa de orifício, fizemos exercícios, inclusive, sobre isso. E também vimos que é possível a gente medir por meio de equipamentos, como hidrômetros, vertedores, medidores magnéticos e molinetes. Reforço aqui que na aula de hidrometria a gente não trabalhou com vertedores, porque o nosso intuito aqui de início é trabalhar com condutos forçados e não canais. Para que a gente inicie hoje, é importante a gente relembrar alguns conceitos da hidrodinâmica também, para facilitar a continuidade do nosso aprendizado. Então a gente viu lá na hidrodinâmica que uma equação muito importante é chamada de equação da continuidade. A equação da continuidade nada mais diz o seguinte: se a vazão 1 é igual à vazão 2, ou seja, se a vazão que entra num ponto é igual à vazão que sai no outro, eu posso saber a relação entre essas vazões conhecendo a área do conduto e a velocidade com que escoa dentro desse conduto. E isso vale para qualquer ponto ao longo desse conduto. Então, desde que a vazão seja a mesma, eu consigo então calcular qual a área e qual a velocidade e, consequentemente, qual a vazão, intercambiando todos os três fatores em condutos forçados. Nós vimos também que é importante conhecer e aplicar o teorema de Bernoulli. As equações que nós vamos estudar hoje, a grande maioria delas derivam e derivaram desse teorema de Bernoulli.
E a gente viu que no teorema de Bernoulli nós podemos aplicar ele para fluidos perfeitos. Quando a gente está falando de fluidos perfeitos, a gente está falando de fluidos que não têm viscosidade, logo ele é um fluido que ele não tem atrito, né? Ele é incompressível. Então a gente viu que dentro do teorema de Bernoulli é importante eu conhecer 3 componentes, e são eles: o componente de pressão, também chamado de carga piezométrica, o componente de cinética, também componente de velocidade, também chamado de componente cinético da equação, e o componente de posição da equação. Eu posso aplicar isso aqui em um determinado ponto, ou posso aplicar em 2 pontos, e encontrar aqui qualquer um dessas informações em 2 pontos aplicados. Nós fizemos também exercício, foi muito bacana ver isso. Só que a gente viu que os fluidos perfeitos não existem. Nós trabalhamos na agricultura com fluidos reais. Fluidos reais são fluidos que, por sua vez, geram uma perda de carga, ou seja, há uma transformação desses componentes em uma energia calorífera, uma perda de carga. Hoje a gente vai entrar de cabeça nisso, a gente vai ver como que ela acontece, por que ela acontece e como é que a gente pode calcular. Então vamos lá, vem comigo. Bom, é importante a gente ter em mente que o regime de escoamento ele é classificado em função da forma como, em resumo, as lâminas de água, né, ou as moléculas de água, elas se comportam dentro de um conduto. Então a gente chegou a ver isso lá em hidrometria, a gente vai repetir isso aqui agora, porque é muito importante, e a gente viu que o escoamento é classificado em laminar. Com laminar, ele é um escoamento bem estabilizado, ou seja, as lâminas de água, as moléculas de água, elas deslizam umas sobre as outras, os vetores de velocidade dentro do conduto sempre apontam para o mesmo sentido, e são paralelos, eles não se entrelaçam, né? E não geram turbulência. Então é um regime de extrema estabilidade. Nós vimos também que nós temos, nesse caso de regime, o regime turbulento. Nesse caso, como o próprio nome diz, as partículas têm trajetória totalmente irregular e indefinida. E essa trajetória, então, é marcada por uma instabilidade. Para a gente poder fazer uma alusão aos 2 regimes, basta a gente observar, por exemplo, um cigarro. Quando eu observo um cigarro aceso, logo bem próximo ao cigarro, eu vou observar que a fumaça ela sai de uma forma bem retilínea e sem nenhuma conturbação. Então, naquele ponto, a gente pode evidenciar um escoamento laminar. Quando essa velocidade, quando essa fumaça começa a ganhar velocidade, ela começa a subir, observa-se então que a trajetória fica indefinida. E a gente vê aquela fumaça toda se perdendo no ar. É uma forma que a gente tem de poder ver o que acontece nesses 2 regimes na prática. Nós vimos também que esses 2 regimes eles são distinguidos pelo número de Reynolds, né, e o número de Reynolds calculado em função da velocidade, do diâmetro do conduto e da viscosidade cinemática do fluido. Se eu tiver a vazão, eu também posso calcular por meio dessa equação. E ficou definido então que o regime laminar é quando o Reynolds é menor que 2000, instável, o fluido escoa entre 2000 e 4000, e turbulento, o fluido escoa acima de 4000. Nós vimos que a maioria dos fluidos na agricultura, que nós vamos trabalhar, eles vão trabalhar em regime turbulento. Por quê? Porque as tubulações são de maior diâmetro, não são tubulações pequenas, não são tubulações de diâmetro reduzido, e a água sempre está sob pressão, gerando aí esse regime de turbulência. E o fluido também que a gente vai trabalhar é um fluido de baixa viscosidade, logo ele tem características que imprimem nele um sentido de turbulência. Aqui nós vamos ver como se classificam os movimentos. Então a gente já viu como se classificam os regimes. Agora a gente vai ver como se classificam os movimentos. Isso é muito importante nos estudos que a gente vai ter para poder conhecer como que essa água se movimenta, o que é que acontece com alguns parâmetros, principalmente de equações, quando essa água ela escoa de uma forma x, y ou z. Tá? Então o primeiro movimento que a gente vai ver aqui é o movimento permanente. Esse movimento permanente ele pode ser uniforme, não uniforme, e o não uniforme pode ser acelerado e retardado. No regime permanente,
as propriedades do fluido, como pressão, velocidade, viscosidade e massa específica, não mudam com o tempo. Então elas se mantêm constantes ao longo do tempo. Por isso que o movimento chama permanente. Observem que é importante a gente saber essas definições, porque é com base nelas que a gente classifica cada um desses movimentos. Agora a gente vai ver esses movimentos de forma separada. Então nós vamos pegar permanente uniforme, permanente não uniforme acelerado, permanente não uniforme retardado. Ok? Então, estudando o movimento permanente uniforme, a gente pode caracterizar de que a velocidade dele é constante em qualquer seção do escoamento. A velocidade média ela não varia ao longo dessa tubulação. Então, é uma situação, por exemplo, de um tubo onde a água entra numa velocidade e sai na mesma velocidade. Ou seja, não há alteração de velocidade nesse escoamento. No movimento permanente não uniforme, nós temos duas classificações, acelerado e retardado. Nesse tipo de movimento, as velocidades podem variar em função da seção de escoamento, ampliação ou redução da seção, ampliação ou redução do tubo. Então aqui fica claro, no movimento acelerado, que esse diâmetro ele é menor do que esse. Se esse diâmetro é menor do que esse, eu sei pela equação da continuidade que quando eu reduzo o diâmetro, eu aumento a velocidade. E essa característica, esse movimento é um movimento que a gente faz bem constante. Quando você vai lavar um quintal, lavar o carro, alguma coisa, e você aperta o bico da mangueira. Ao você apertar o bico da mangueira, você restringe o conduto. Quando você restringe, diminui o tamanho do conduto, você aumenta a velocidade. Então, nesse caso, a velocidade em 2 é bem superior à velocidade em 1. No movimento permanente não uniforme, lembrando que nesse não uniforme a velocidade vai variar ao longo das seções do conduto, o movimento não uniforme retardado, nós temos aqui, quando há uma ampliação da seção, há uma redução da velocidade. Outra coisa bacana que a gente pode ver aqui, pessoal, o berrante, por exemplo. O berrante é um exemplo clássico de um movimento não permanente retardado. Porque você assopra a ponta do berrante, ela é uma ponta bem mais fina, e na outra ponta vai ecoar um som de baixíssima velocidade, que gera aquele som característico e bonito que a gente gosta de escutar. Se eu fizesse, por exemplo, ao contrário, se hipoteticamente alguém conseguisse assoprar essa ponta do berrante, com toda certeza o som que sairia aqui seria um som aproximado daquele som de toque de bezerro, né? Faz aquele sonzinho fininho, tá? Então esse exemplo aqui é bem legal para a gente poder guardar esse movimento na cabeça. Esse aqui então seria quando eu aperto a mangueira da minha casa, e esse aqui seria o toque do berrante. Então o berrante é chamado de permanente não uniforme retardado. Quando você estiver tomando uma cerveja aí, você fala para o colega, você sabia, cara, que o berrante, o movimento é permanente não uniforme retardado? Mas por que retardado? Porque há um retardo na velocidade que ela diminui à medida que o conduto aumenta a sua seção. Agora, a gente vai estudar um pouco de movimento não permanente. Nós temos movimento não permanente uniforme. Nesse caso, a velocidade varia no instante, mas ela permanece constante em todas as seções do conduto. E nós temos o não permanente não uniforme. Então a velocidade varia no espaço e também varia no tempo. Isso aqui é muito comum nas ondas de cheia. Aqui embaixo eu coloquei para vocês uma descrição que fica bem legal de entender. Ó. Propriedade do fluido, pressão e velocidade, viscosidade e massa específica variam de um ponto para outro. Né? Então variam aí, variam no tempo. Perfeito? Bom, vamos lá. Vamos fazer agora uns estudos sobre o que é que acontece com aquilo que a gente já estudou. Então, vamos lá. Quando eu tenho vazão igual a vazão 1 igual a vazão 2, entrada e saída de um conduto, é igual a área 1 é igual a área 2, a velocidade 1 é igual a velocidade 2, nesse caso eu tenho um movimento permanente e uniforme, ou seja, não há variação da velocidade entre os dois pontos. Nesse caso aqui, eu posso fazer uma representação gráfica dessa forma. Vazão é igual a área vezes velocidade em 1, que é igual a vazão a área vezes velocidade
em 2. Nesse caso aqui, eu tenho vazão igual a 1 igual a vazão 2, área 1 é igual a área 2, opa, então aqui vai haver uma mudança, tá vendo? Então eu não posso dizer que esse regime é o mesmo anterior, e se há um aumento da velocidade da área, há uma redução na velocidade, conforme a gente viu naquele exemplo do berrante e quando eu aperto a mangueira de casa. Qual é o movimento? Permanente, não uniforme e acelerado. Então eu tenho que a vazão em 1 é igual a área 1 vezes a velocidade em 1 é igual a vazão em 2 vezes a área 2 vezes a área 2 vezes a velocidade 2. Então observe que nesse caso eu tenho um aumento, uma redução, né, um aumento de área e uma redução de velocidade no interior desse conduto, o que vai fazer com que esse movimento seja acelerado. Apertei o bico da mangueira, acelerei o movimento. Agora, a gente vai ver, se eu reduzir a área do conduto, ou seja, a área 1 for menor do que a área 2, eu também já sei que a velocidade é inversamente proporcional. Se eu diminuir a área, se eu diminuir essa área, eu vou aumentar a velocidade num dos dois pontos. Nesse caso, como a área 1 é menor do que a área 2, a velocidade em 1 é maior do que a velocidade em 2. Então, nesse caso, eu tenho um movimento permanente, não uniforme, retardado. Lembra? Então, esse aqui a gente também já viu. E aí, a mesma coisa, eu tenho vazão 1, área 1, velocidade 1, vazão 2, área 2 vezes a velocidade 2. Agora, já sabendo classificar os movimentos, a gente vai entrar no estudo de condutos forçados. Afinal de contas, o que são condutos forçados? Os condutos forçados são tubulações, a grosso modo, né, pessoal? São tubulações onde o fluido escoa com uma pressão diferente da pressão atmosférica. Geralmente eles são fechados, estão totalmente preenchidos de água e são circulares. Aqui embaixo a gente pode ver 3 condutos. Então a gente tem aqui 3 condutos circulares. E eu vou mostrar para vocês que eles, da forma como eles estão, eles podem, não necessariamente eles são condutos forçados. Então é muito importante a gente saber disso. Porque eu posso ter conduto que ele está trabalhando, como a gente chama aqui, a meia cana, né? Ele está trabalhando a meia seção. Então esse conduto ele tem uma interface água-ar. Esse conduto, embora ele seja circular e fechado, ele não é um conduto forçado. A gente chama ele de conduto livre. Por quê? Porque a pressão dentro do fluido é igual à pressão atmosférica. Aqui nós temos um conduto livre. O que é um conduto livre? Eu posso ter um conduto cheio de água e ele está sob pressão. Nesse caso, a pressão também é igual à pressão atmosférica. Então, mesmo que esteja todo cheio de fluido, igual esse aqui, diferente desse que tem só metade, mesmo ele estando cheio de fluido, ele pode estar funcionando como um conduto livre. A regra é clara, se a pressão interna for igual à pressão atmosférica, ele é tido como um conduto livre. E conduto forçado, como eu disse, a pressão interna ela é maior do que a pressão atmosférica. Então, se eu colocar um piezômetro aqui e medir, eu percebo que essa pressão aqui é sempre superior à pressão atmosférica. Quando a gente fala de condutos forçados, a gente tem que estudar as perdas de carga. E agora a gente vai estudar isso. O que é que acontece, né? Então a gente já viu isso aqui, quando a gente aplicou o teorema de Bernoulli em fluidos reais. A gente viu que eu tenho o componente de posição, componente de pressão, componente de carga de velocidade ou cinética. Se eu trabalhar num lado do tubo, no ponto 1 e no ponto 2, o fluido escoando daqui para cá, observem que quando eu somo Z1, P1 e V1, eu vou encontrar uma energia total. Eu estou trabalhando aqui com fluidos reais. Por quê? Porque fluido ideal não tem perda de carga. Então nós vamos trabalhar daqui para frente sempre com nossos fluidos reais aí. Então aqui observem que eu tive. Primeira coisa que eu observo, houve redução no diâmetro da tubulação? Se houve redução no diâmetro da tubulação, eu já sei que essa velocidade aqui, ó, de 1 para 2, ela vai aumentar. Por quê? Porque eu sei que quando eu diminuo a seção, eu aumento a velocidade. Então observe que nesse caso, ó, eu já consigo perceber claramente que esse pedacinho, esse trecho, é bem menor do que esse daqui. Observe também que houve uma redução em relação ao plano referencial da carga de posição.
Então de Z1 que estava aqui, ia do plano referencial até aqui, eu estou indo para Z2. Então observe que a carga é muito pequenininha em relação à carga inicial de posição. Então se eu aumentei a velocidade, eu aumentei a carga de posição, e eu observo aqui que houve um aumento da carga de pressão. Então essa carga de pressão aumentou por quê? Porque o ponto deslocou, nesse somatório aqui, as cargas têm que ser iguais a essa, se o fluido fosse perfeito. Como ele não é perfeito, eu somo as 3 cargas e a energia total ela não chega igual à energia do outro lado. Ela vai chegar nessa linha de energia que não é energia total. Então observem que falta alguém para completar isso. Quem é que falta para completar aí? É o que a gente chama de perda de carga. A perda de carga do ponto 1 até o ponto 2. Então se o somatório de energia aqui tem que ser igual ao somatório de energia aqui, quando eu somar esses 3 componentes de Bernoulli, vai faltar um pouco para poder completar a carga de energia total. Esse pouco que falta é a perda de carga. Essa perda de carga é o nosso motivo de estudo agora. Então daqui para frente a gente vai estudar bastante sobre ela. E ela ocorre de forma e intensidade variável, dependendo da condição em que o conduto forçado é instalado. Assim, a gente pode dizer que vai haver perda de carga em qualquer circunstância, seja no regime laminar ou seja no regime turbulento. E essa perda de carga sempre vai ser oriunda dessa resistência ao escoamento do fluido. No regime laminar, essa perda de carga ela é devido principalmente à viscosidade do fluido, né? Então, atritos internos, como a gente já falou. Quando eu trabalho em regime turbulento, além da viscosidade, também é devido à inércia, já que forma-se então essa película, né, de água, que a gente chamou de camada limite, na parede do tubo. Então, o número de Reynolds nada mais faz do que relacionar essas forças de inércia com as forças de viscosidade e definir então qual é o regime turbulento. Então, o número de Reynolds nada mais é do que uma expressão adimensional que vai relacionar essas duas forças de inércia e vai nos dizer qual é o tipo de regime. Então, se a gente observar a equação aqui, a gente pode ver que quando predominarem no número de Reynolds as forças de viscosidade, quando as forças de viscosidade quando a força de viscosidade for maior, o número de Reynolds é menor. Então observe que aqui a gente tem uma relação inversamente proporcional. Então se a viscosidade é maior, o número de Reynolds é menor. Se o número de Reynolds é menor, o regime é laminar. E por outro lado, se as forças de inércia são maiores, é diretamente proporcional ao número de Reynolds. Ou seja, se a força de inércia é maior, o número de Reynolds é maior, o regime então ele é turbulento. Essa camada limite, a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco, a gente vai falar mais um pouco dela, e eu vou mostrar um desenho que vai elucidar bastante isso aqui quando a gente falar de algumas equações mais para frente. Enfim, como que eu posso classificar as perdas de carga? Então, uma vez compreendido o que é a perda de carga, como é que eu posso classificar a perda de carga? Nós temos duas perdas de carga. E essas duas perdas de carga, elas são perdas de carga que vão ocorrer em trechos distintos ou em situações distintas. Então, por exemplo, nós temos uma perda de carga que é chamada de perda de carga contínua e uma perda de carga que é chamada de perda de carga localizada. Vamos entender essas duas perdas de carga porque nós vamos precisar calcular essas duas perdas de carga. E a gente não pode ter dúvida em relação a isso. Perda de carga contínua, a grosso modo, guarda na cabeça, guarda na cachola. Contínua, o próprio nome diz, ela acontece num trecho retilíneo da tubulação. Show? Repetindo, a perda de carga contínua acontece num trecho retilíneo de tubo. Então, sempre vai ser em relação a uma reta, sempre vai ser em relação a um comprimento de tubo. A gente não vai citar, imagine que não tem nada nesse trecho de tubo que nós estamos calculando. Perfeito? Por que eu enfatizei que não tem nada? Porque na perda de carga localizada, aí sim nós vamos contar tudo que tem de singularidades, né? Eu até coloquei aqui, brincando com vocês, coloquei um pouco de conexões, coloquei aqui tubo, né? Então eu fiz uma brincadeirinha aqui, é legal esse negócio para a gente relembrar, né?
embora a gente vá ver isso de PVC de verdade, tá? Vou fazer uma aula para vocês só falando sobre PVC de irrigação, para vocês entenderem diâmetro, como é que compra isso, como é que pede, como é que vem num catálogo, tá? A gente vai estudar um catálogo de irrigação para vocês verem isso aqui. Então guarda na cabeça, tá? Perdas de carga contínua num trecho retilíneo, localizada, são singularidades. Cada pecinha que eu colocar nessa rede, cada pecinha, cada T, cada curva, cada joelho, cada válvula, tudo que eu colocar ali vai gerar uma perda de carga. Fabiano, se eu colocar um gotejador, quando eu inserir ele na linha, vai gerar uma perda de carga? Vai. Mas eu tenho que calcular? Tem. Nós vamos aprender, beleza? Então segura a onda aí, vamos lá. A perda de carga, então, contínua, vamos começar pela contínua, tá? A perda de carga contínua, ela é diretamente proporcional ao comprimento do conduto. Então, quanto maior for esse conduto, maior é a perda de carga. Ela é proporcional a uma potência da velocidade, ela é inversamente proporcional ao diâmetro. Então, quando eu aumento o diâmetro, eu reduzo a perda de carga. Ela depende da natureza das paredes do material. Então, se eu trabalho com PVC, aço zincado, ferro, alumínio, polietileno, então dependendo do material que eu trabalhar, eu vou ter que conhecer a natureza dessa parede, saber o que é que tem, qual é a aspereza que tem ali. E nós vamos ver nas equações que isso é ponto fundamental e muito importante da gente estudar. Ela independe da pressão de escoamento do fluido, então ela vai acontecer independente dessa pressão de escoamento, já que ela acontece num fluido que está escoando, é claro, ele está hidrodinamicamente acontecendo, né? Então vai haver essa perda de carga. Nós já falei para vocês que tanto em regime laminar quanto em regime turbulento, isso vai acontecer, né? E ela independe da posição da tubulação e do sentido de escoamento. Então, se escoar para cima, para baixo, para um lado ou para o outro, o lado que a água escoar, sempre vai haver uma força contrária a esse escoamento, no sentido contrário, que vai reduzir o seu gradiente de velocidade e que vai diminuir a fluidez do fluido no interior do conduto. Tá? Então vamos agora estudar um pouquinho sobre essa perda de carga contínua e como é que a gente faz para calcular isso aí. Então eu fiz aqui para vocês, ó. Perda de carga contínua, ela é diretamente proporcional ao comprimento da tubulação que eu estou utilizando. Então a gente chama aqui, ó, de perda de carga HF. Então HF é igual a L. Agora, pessoal, é de extrema importância que a gente vá guardando aí na cachola todas essas nomenclaturas. Então a perda de carga, a gente vai chamar ela sempre de HF. Vocês vão encontrar na maioria dos livros dessa forma. E o comprimento do tubo também L. Isso aqui é em metro e a perda de carga é em metro de coluna de fluido. No nosso caso, se eu falar MCA, vocês podem entender que pode ser para qualquer fluido, tá? Mas como é água, eu direto vou falar MCA, porque me escapa, já é comum para eu poder falar assim. Diretamente proporcional a uma potência da velocidade. Então olha que legal. Se eu aumento a velocidade, eu aumento a perda de carga, diretamente proporcional a essa velocidade. Ela é inversamente proporcional a uma potência de diâmetro. Então se eu aumentar isso aqui, eu reduzo isso aqui. Se eu reduzir isso aqui, eu aumento isso aqui. Então isso aqui é muito legal, que vocês vão ver lá na frente, que eu costumo brincar que isso aqui é papo de vendedor, né? Então o vendedor fala assim para você. Você fala, eu compro um tubo de uma ou compro um de duas? Ele fala assim, compra logo um de duas, que é mais garantido. Por que é mais garantido? Porque ele vai falar para você, porque ele perde menos pressão. É isso mesmo que ele está falando, e o raciocínio dele está certo, né? No entanto, nós estamos estudando para que a gente defina mais para frente qual é o diâmetro que eu preciso para que a perda de carga que eu quero aconteça ou vice-versa. Eu posso pegar um diâmetro e ver qual é a perda de carga que acontece no interior desse conduto. Vamos lá, vamos por partes, vamos devagar aí. Senão eu vou falando coisas, vocês vão ficar doidos. Variável com a natureza das paredes do conduto. Então, aqui a gente vai usar o termo rugosidade, né? Então insere esse valorzinho K. Então observe que ele também é diretamente proporcional. Tudo que está em cima da divisão, pessoal, é diretamente proporcional. Tudo que está embaixo é
e inversamente proporcional. A equação ela nos diz muita coisa, então, muito, mas muito mesmo. Se eu pergunto para vocês, se eu aumentar o diâmetro, diminui ou aumenta a perda de carga? Você olha na equação. Se eu aumentar a velocidade, aumenta a perda de carga ou diminui a perda de carga? Basta olhar na equação. Então a equação, em qualquer situação, ela nos diz muita coisa sobre aquilo que a gente está trabalhando. Ela independe da posição do tubo e ela independe da pressão de escoamento, como eu tinha falado para vocês. Então eu fiz essa separação ela é ilustrada em vários livros, na apostila que a gente usa ela também é ilustrada assim, e é muito interessante a gente iniciar o estudo por isso, para inclusive familiarizando com os termos, com as letras indicativas de cada um desses componentes da equação de perda de carga. Então se eu olhar uma equação de perda de carga, eu posso vê-la dessa forma. Então eu tenho aqui ó, o HF, a perda de carga em metros. Então vamos começar a ver quais são as unidades que a gente vai utilizar aqui. Tá? Aqui vai ficar mais gostoso. A gente vai começar a parar de trabalhar com aquele quilograma-força por metro cúbico, quilograma-força por metro quadrado, né, de pressão e de peso específico. Aqui a gente vai trabalhar simplesmente com MCA, metro de coluna de água. Então vai ficar bem mais gostoso de fazer. Vamos correr menos risco, vamos pensar assim, né, galera? Não é que fica mais fácil, vamos correr menos risco de perder para a calculadora. Então aqui eu tenho o HF, a perda de carga em metros, o coeficiente de rugosidade, isso depois vai se transformar em vários outros coeficientes, cada equação vai chamar isso aqui de um jeito, vamos ver daqui a pouco. Comprimento do conduto, velocidade de escoamento do conduto e diâmetro do conduto. Então olha que interessante tudo isso aqui que a gente coloca. Essa aqui é uma equação que a gente chama de equação geral de perda de carga. Vocês vão ver que tem algumas equações que vão utilizar a vazão aqui também, tá? Mas vamos ficar com essa equação na cabeça. Então é muito importante que a gente perceba em função do que e como se comporta cada um desses componentes em relação à perda de carga. Em alguns momentos, vocês também vão encontrar a perda de carga chamada de J. Então vamos parar aqui, vou até me colocar em cena para explicar isso aqui, olhando para vocês. É a mesma coisa, tá? É a mesma coisa. Porém, é diferente. Você está querendo deixar a gente maluco, né, cara? Você fala que é igual, fala que é diferente, você deve ter tomado uma, né, pra você. Não, não tomei. É o seguinte, quando eu falo HF, eu estou dizendo a perda de carga levando em consideração todo o comprimento do conduto. Flagrou? Então olha aqui, ó. Aqui, ó. Todo o comprimento do conduto. Ó. O conduto está aqui. Tá? Mas eu posso perguntar, ou querer saber, qual a perda de carga unitária? Unitária vem de unidade. Unidade vem de 1 metro. Então eu tenho quantos metros de coluna de fluido, ou metro de coluna de água, eu perco de pressão em cada 1 metro de tubo. É só isso. Então você está falando que se eu tiver o J, basta eu multiplicar ele pelo L, que eu encontro o HF? É isso que eu estou falando. De novo, se eu calcular a perda de carga unitária, metro de coluna de água, falar em água, metro de coluna de água, vezes o comprimento do tubo, eu encontro o HF? Encontro o HF. Fechou? Não esquece disso, por quê? Porque várias equações vão trazer J, ao invés de trazer HF. E aí você não pode esquecer, porque se você esquecer, vai errar, multiplicar o comprimento do conduto. Então eu vou falar isso para vocês incansavelmente. Beleza? Não vamos errar isso não, tá certo? Senão dá errado. Vamos ser mandados embora do serviço, tá? Vamos lá. Então aqui, ó, observe que legal. Eu tenho a perda de carga, né? Essa aqui é a equação geral. Aqui já está me dando HF, por quê? Porque o L está aqui, ó. Se eu tirar esse L daqui, isso aqui vira J. Então, ó, o HF é o J vezes o L. E por sua vez, o HF, o J, né? É o HF dividido por L. Então, se eu encontrei 10 metros de coluna de água, se eu tiver 10 metros de conduto, então eu tenho 1 metro de coluna de água perdida para cada
1 metro de conduto. Entenderam? Não vai errar isso, tá certo? Senão nós vamos perder. HF é J vezes L. J é HF dividido por L. Não vai me errar esse troço, tá certo? Segue o enterro. Aqui está a primeira equação que a gente vai ver hoje. Essa equação é chamada de equação universal. É a equação de Darcy. Se vocês observarem, olha lá, ó, ela é bem parecida com essa, né? Só que esse casinho aqui vai chamar F. E o que é esse raio desse F? Vamos ver aqui, ó. Coeficiente de atrito. Ele é adimensional. Outra coisa muito legal da gente ver aqui, galera. Tudo está em metro. Metro, 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 metro. Ah, mas aqui está em segunda, aqui segundo ao quadrado. Mas aqui é segundo elevado ao quadrado. Né? Então, segundo ao quadrado, corta com segundo ao quadrado, vai sair metro. Cara, tudo aqui, presta atenção, tudo aqui é em metro. Desde o resultado até o que eu entrar aí em metro. Nós vamos ver lá na frente que tem equações que usam vazão. Quando usar vazão em metro cúbico por segundo, certo? Não litro por segundo, a gente vai ver isso. Não esquece esse negócio. Então essa aqui é a equação de Darcy. A equação de Darcy, ela é chamada de tem várias formatos de apresentar essa equação. Esse aqui, se não me engano, é o formato americano, tá? Por que a gente vai apresentar esse? Primeiro que é o que eu trabalho com o pessoal aqui na disciplina de hidráulica na universidade. E outra coisa que é bacana, ele independe do regime e ele independe do diâmetro do tubo. Então dá uma olhada aqui, ó. Esse cara veio falar para nós. E aí, toda vez que esse jacaré aparecer, jacaré não, tubarão, desculpa, meia-noite, cara, tô para lá de Bagdá já, tá? Toda vez que esse tubarãozão aparecer, ele vai trazer uma notícia para nós que eu não posso esquecer, beleza? Esse cara aí vai ser o cara, vai me substituir na sala de aula, tá bom? Então ele tá falando o seguinte, ó, pode usar essa equação, velho, sossegado, independe do diâmetro, independe do regime. Então por isso que ela chama universal. Que beleza, independe, eu não estou preocupado com nada, não preciso preocupar, calcular o número de Reynolds, saber se o regime é turbulento, nada. Preciso saber se o conduto é fino, se o conduto é manilha, grosso, não preciso saber nada disso. Dá para usar em tudo. Bom, Fabiano, então vamos parar a aula por aqui, você só ensina isso para nós. Negativo. Tem várias outras que é muito tranquilo de usar também. Esse cara tem um problema. Essa equação tem um problema. Qual que é o problema que essa equação tem? É o raio do F. Tá? Esse F aqui, ó, vamos voltar. Esse F aqui é o coeficiente de atrito. Esse coeficiente de atrito é que nós precisamos aprender a determinar. Nós precisamos aprender a encontrar esse coeficiente de atrito. E para encontrar ele, a novidade ruim está aí, são várias outras equações que eu posso utilizar. E aí sim, essas equações dependem do regime que eu estou trabalhando. Se a gente trabalhar aqui na obtenção do coeficiente de atrito, vejam que eu estou obtendo somente esse cara aqui, ó. Tá? Nós estamos falando só desse cara aqui, ó. O restante aqui é fácil para nós. Esse cara aqui que é o ator da vez aqui, ele que virou o ator, tá? Então, para eu poder determinar esse coeficiente de atrito, lembrando que nós estamos falando da equação de Darcy, então eu vou manter isso aqui em cima, para vocês guardarem na cabeça. Cálculo da perda de carga em condutos forçados, perda de carga contínua calculada por Darcy, equação universal americana, como obter o coeficiente F de atrito, que é o coeficiente que vai multiplicar os outros componentes. Eu posso utilizar a equação de Poiseuille. Puxa vida, sinceramente, eu não sei se eu falei direito, tá bom? Tenho humildade para dizer para vocês que não sei se pronunciei esse direito. Então apaguem isso, essa equação aqui, tá? Regime laminar. Então aqui já tem uma restrição, ó. Olha só. Essa equação, ela é aplicada para cálculo de F quando o regime for laminar. Para que eu saiba se eu posso aplicar essa equação, eu tenho que calcular número de Reynolds. Se não calcular, vai levar tinta.
Beleza? Cuidado. Bom, então aqui eu tenho, calculei o número de Reynolds, deu menor do que 2.000, não tem segredo, eu vou pegar o F, vou dividir, para achar o F, eu vou dividir 64 pelo número de Reynolds que eu encontrei. Lembrando que o número de Reynolds é em função de velocidade, diâmetro de tubo e viscosidade cinemática do fluido. Posso calcular também em função da vazão, mas nós vimos já como calcula esse cara. Vamos fazer exercício também depois, tá? Então, ó, se deu regime laminar, é uma teta, é uma beleza. A notícia ruim é que nós vamos trabalhar na agricultura muito mais vezes com regime turbulento do que regime laminar. Então, vamos cair para dentro no regime turbulento. Como é que eu acho esse F lá? Tá? Então, vamos lá. Várias equações para regime turbulento. Então, de novo, não vamos perder o fio da meada, porque eu sei que isso aqui não dá para perder. Cálculo da perda de carga contínua por Darcy, equação universal, como obter o F, que é o fator de atrito referente ao material que eu estou usando. Para regime laminar, nós já vimos, estamos vindo para regime turbulento. Então, vamos sempre repetir isso aqui para ficar gravado aí na nossa cabeça. Então, regime turbulento significa o quê? Reynolds maior do que 4.000. Então, eu tenho aqui a equação de von Karman. Essa equação ela é para tubos lisos. Aí você fala, pô, como é que eu sei que o tubo é liso ou que o tubo é rugoso? Dá para a gente calcular isso, tá? Mas eu não vou fazer isso aqui. Eu não vou pesar vocês com esse tipo de coisa. Vamos aprender as equações, que eu acho que se vocês souberem aplicar elas e discutir os conceitos em cima delas, para mim já está muito importante. Lembrando, galera, quem está mais aprofundado aí, esse curso visa hidráulica agrícola. Então, se você for trabalhar com outras coisas, existem N equações que não vão aparecer aqui. Então, eu vou dar aquelas que eu trabalho com o pessoal aqui no nosso curso. Então, aqui está uma equação. Observe nessa equação que eu tenho o fator F em função do número de Reynolds. Tá vendo? Então, sempre vai ser em função do número de Reynolds. Eu tenho a segunda equação aqui, liquidez. Essa equação, ela é uma equação de tubos rugosos, turbulência completa. Então, observe, já não é tubo liso, é tubo rugoso. E a turbulência aqui é completa, tá? Então, tubo liso e tubo rugoso. Como é que fica essa equação? Olha só que interessante. Essa equação aqui, agora o F, ele já não é mais em função do número de Reynolds. Né? Esse F agora, ele é em função da rugosidade relativa. Nós vamos ver já já o que seria isso. Rugosidade relativa. Minha Nossa Senhora. É tranquilo. Vamos lá. Aí, ó, rugosidade relativa. Outra equação que eu posso utilizar é a equação de Colebrook. Essa equação aqui, ó, ela vai ser utilizada na região de transição. Então, se eu calculei o número de Reynolds e não deu entre 2.000 e 4.000, eu posso usar a equação de Colebrook de uma forma bem direta. A equação de Colebrook está aqui. E ela é em função de quem agora? Olha que beleza. Número de Reynolds e também em função da rugosidade relativa. Então ela é função dos dois. Não só do número de Reynolds, que essa aqui é, não só da rugosidade relativa, que essa é, mas ela é em função dos dois. Por que, Fabiana, em função dos dois? Ora, porque ela é de região de transição, tá? No regime. Olha só então o que é rugosidade relativa. Eu falei para vocês, rugosidade relativa é tranquilo, ninguém vai morrer de ver isso. Olha que legal. Eu tenho aqui um conduto, né? Esse conduto ele tem um diâmetro. Eu já falei para vocês que esse conduto, por mais liso que ele pareça, ele tem aqui ranhuras. Olha, vocês vão encontrar em livros aí verdadeiras obras de arte. Tá? Esse desenho aqui, ele é um desenho que eu retirei da nossa apostila, a apostila do professor Zanini, e não é nenhuma beleza não, tá? Tomara que ele não seja ele que tenha desenhado isso, mas ficou muito feio. Mas vamos lá. Aqui, ó, se eu der um zoom nesse pedaço, o que é que eu vou ver? Ó? Eu vou ver isso aqui, ó. Ó, isso aqui, tá? Então, o que isso aqui quer me dizer? Que essa parede aqui, ó, por mais lisa que ela seja, ela vai ter essas ranhuras, ó. Tá vendo? Então, a parede está aqui, né? Eu imagino que essa aqui fosse a parede do conduto e isso aqui fosse liso, né? Na verdade, não é, tá vendo? É cheio de ranhuras. Ah, Fabiano, mas quando eu passo o dedo eu não sinto. Não vai sentir mesmo não, tá? Não vai sentir, principalmente se for tubo de PVC. O tubo de polietileno, tubo plástico, né, polímero,
vocês vão ver, dificilmente vai sentir isso aqui, mas se passar no rugosímetro você sente. Outra coisa, isso aqui pode ir aumentando à medida em que eu trabalho com fluidos mais abrasivos, né? Então, não vou nem falar disso agora, mas isso aqui pode aumentar. Inclusive, pode afetar muito o regime em função do que acontece com os condutos que vão sendo utilizados. Tanto que a maioria das equações, né, muitas delas utilizam fatores para tubos novos e fatores para tubos antigos. Bom, então observe aqui, ó, o que seria a rugosidade absoluta? Seria a profundidade, né, dessa canaleta aqui, ó, profundidade dessa rugosidade. E o que seria esse Hzinho aqui, ó? Esse Hzinho seria o quanto de água que preenche ele. Então, quanto mais preenchido de água tiver aqui, ó, quanto mais preenchido de água tiver aqui, é aquilo que eu falei para vocês, a água vai escoar por aqui e ela não vai atritar com a parede do conduto. Ela vai atritar com essa lâmina, né, que a gente chamou de camada limite, ela vai atritar com essa camada aqui, ó, de água, né? Então, se eu observar aqui, se eu tiver esse H igual ao E, ou seja, isso aqui está preenchidinho de água, tudo cheio de água aqui, esse conduto ele é hidraulicamente liso. Puta, cara, da onde você tirou ele? Desculpa pelo palavrão, mas sai, tem hora que vai sair, certo? Na sala de aula sai, aqui vai sair também. Então vamos lá. Ah, então por isso que você falou que essa equação aqui, o tubo é para tubo liso? Isso, galera. Então o que define se o tubo é liso, hidraulicamente liso ou hidraulicamente rugoso, é a relação entre essa lâmina de água aqui dentro, ó, e essa profundidade da ranhura. Tá? Então se essa água estiver preenchendo isso aqui tudo, esse tubo é chamado de hidraulicamente liso. Se ela estiver menor do que isso aqui, esse tubo é chamado de tido como tubo de hidraulicamente rugoso. E isso aqui nos ajuda muito, porque as equações para cálculo de F, vocês percebem, são em função, como eu já mostrei para vocês, de Reynolds e da viscosidade, ó, da rugosidade relativa. Então o que é a rugosidade relativa? A rugosidade relativa nada mais é do que a profundidade dessa reentrância, né, dessa cava aqui, em relação ao diâmetro do conduto. Tá? Então isso aqui é a rugosidade relativa. Pô, mas eu vou usar isso aí? Vamos, vocês vão ver, vai usar e vai usar bastante. Tá? Então aqui eu coloquei para vocês, para não ficar depois só na palavra e vocês reforçarem. Então se o H for igual ao E, nós temos um tubo hidraulicamente liso. Se o H for igual a menor do que E, significa que esse tubo é hidraulicamente rugoso. Então observe por quê. Isso é fácil, porque a água que estiver escoando, ela vai passar, ela vai fazer assim, ó. Tchum, ó, tchum, 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 tchum. E esse tubo, então, ele vai criar muito mais turbulência aqui. O regime vai ser muito mais turbulento. E aqui, ó, quando eu tenho um tubo liso, significa que essa lâmina está aqui, aderida aqui em cima. Então, quando a água passar, ela vai raspar aqui, ó, e ela não vai entrar nessas reentrâncias, certo? A grosso modo, tá, galera? Pelo amor de Deus, isso eu estou simplificando o máximo que dá. Se vocês forem ler um livro de hidráulica, dependendo da profundidade dele aí, professor Azevedo Neto, vocês vão ficar doidos com isso. É uma maravilha ler, mas para um curso de agronomia não dá para forçar desse jeito, tá bom? Bom, Fabiano, o que eu posso continuar calculando então esse F? Eu posso utilizar o F com essas equações aqui também. Ó. Então observe, essa equação aqui, novamente, perda de carga contínua, Darcy, equação universal, nós só estamos falando de fator de atrito. Então olha quantas equações a gente já viu. Nós estamos vendo aqui a quarta e a quinta equação para calcular o F. Né? Então observem que não é simples fazer isso. Nós precisamos ter na cabeça que a equação ela nos traz uma boa notícia que ela pode ser aplicada em qualquer situação. No entanto, o cálculo do coeficiente de atrito ele depende dos regimes, de qual tipo de regime e da rugosidade relativa. Né? Então olha essa equação aqui, ó, novamente, ó, vai aparecer aqui a rugosidade relativa, ó, ela aqui, ó, o E sobre o Dzinho, e vai aparecer aqui o número de Reynolds. Então aqui tem uma restrição também, ó, tá vendo? Rugosidade relativa entre
10 a menos 6 e 10 a menos 2, e número de Reynolds entre 5 vezes 10 a menos 3 e 10 a oitava. Então observe que se eu pegar e calcular a rugosidade relativa e o número de Reynolds, ele não se encaixar aqui, eu não posso utilizar essa equação. Puxa, Fabiano, eu tenho que ficar procurando? Tem que ficar procurando, tá? Até você encontrar a equação ideal para você. Essa equação de Blasius aqui, ela não tem na apostila que a gente trabalha aqui na Unesp. Mas eu achei interessante colocar ela porque eu já vi essa equação aparecer em muitas situações, tá? Então, é uma equação que a gente pode utilizar para condutos aí hidraulicamente liso. E com a evolução dos tubos dos fabricantes de tubo, esses tubos estão cada vez mais lisos. Então a gente pode utilizar bastante essa equação aqui para fazer esse tipo de cálculo. Observe que ela também tem a sua restrição, a sua condição, na verdade, né? O número de Reynolds tem que estar entre 4.000 e 100.000. Aí se tiver superior a isso, Fabiano, tem que procurar uma equação que atende à situação que você precisa, né? Bom, a gente pode continuar vendo aqui equações também de cálculo de perda de carga, Darcy, equação universal, coeficiente de atrito, regime turbulento. Essa é uma equação também utilizada para conduto hidraulicamente rugoso, tá vendo? A gente viu uma ali atrás para liso, aqui está uma para rugoso. Observe, olha, em função de quem que ela é. De novo, olha lá, rugosidade relativa. E essa aqui é para turbulência completa. Então, se o meu tubo tiver acima do que estava aqui, por exemplo, ó, tá vendo? Eu posso utilizar essa equação aqui e calcular o meu F. Essa outra equação também é muito utilizada. E ela é uma equação que a gente vê bastante. Se não me engano, ela está na nossa apostila. Tá sim, ela está na nossa apostila. E ela também está aqui. Ó. Ela é uma equação que faz uma transição. Ela é utilizada na transição de um conduto hidraulicamente liso e um conduto hidraulicamente rugoso. Tá? Essas são as duas siglas que eu usei aí. Então aqui eu vejo ó, número de Reynolds e também vejo o E e o D, tá vendo a rugosidade relativa. O problema aqui é que você tem um F aqui fora e você tem um F aqui dentro. Então isso é uma equação que teria que ser resolvida por meio de um sisteminha, né? Então ela tem as equações, algumas delas têm esse inconveniente, né? Nós no nosso livro aqui na nossa apostila, a gente vai trabalhar utilizando bastante essa equação aqui, ó. Essa equação a gente usa bastante. Porque é mais fácil a compreensão do pessoal, o F já está isolado aqui, o número de Reynolds é fácil de calcular, a rugosidade relativa é fácil de obter, então a gente gosta muito de trabalhar com ela, desde que ela atenda a restrição aqui. Ok? Bom, então vamos lá. Aqui agora a gente tem, aqui agora a gente tem os valores de rugosidade absoluta para o tipo de material. Por quê? Eu preciso saber, para calcular isso aqui, ó, as equações, eu preciso ter a rugosidade relativa, que é quem? A rugosidade absoluta dividido pelo diâmetro. O diâmetro do conduto eu já tenho, é o que eu vou usar, né? Então, o que eu tenho para usar. A rugosidade relativa, então, vai depender do tipo de material que eu estou trabalhando. Então, observe aqui, ó. Aqui eu tenho aço galvanizado de 0,15 a 0,20. Se for tubo novo. Se for tubo velho, 4,6. Aqui, pessoal, tem um problema. O que é novo, o que é velho? Concorda? Então, esse tipo de coeficiente, ele gera esse tipo de pergunta, né? de questionamento. O que é novo, o que é velho? Um tubo que é utilizado durante 2 anos em más condições, ele torna-se velho, né? Até pode perder a vida útil dele, terminar como sucata, porque ele foi utilizado com fluido mal filtrado, fluido abrasivo, fluido corrosivo, e aí ele não é um tubo mais novo. Então é muito difícil definir isso, né? Quem é velho e quem é novo. Então por isso que algumas outras equações, elas ganham espaço, porque elas têm coeficientes definidos para cada tipo de material. A gente vai ver, tá bom? Mas é perfeitamente possível utilizar a equação de Darcy, ok? Então aqui a gente pode ver ó, os valores de rugosidade absoluta para a gente poder dividir pelo diâmetro e encontrar a nossa rugosidade relativa.
Uma outra forma que a gente tem de obter o fator de atrito, o F, nós já vimos que nós podemos, de novo, o F da equação de perda de carga contínua de Darcy, a equação universal. Então eu posso obter o F por equações, nós já vimos várias delas, né, mais do que 5, e eu também posso utilizar um diagrama que é chamado de diagrama de Moody's. É um gráfico logarítmico, o diagrama de Moody's. Qual que é a restrição? Primeiro você tem que ter o diagrama. Então você vai ter que encontrar ele impresso, você vai ter que imprimir, vai ter que entrar na internet, coisa do tipo. E você precisa ter conhecimento para utilizar ele e você precisa ter treino. Por quê? Porque como ele é um gráfico, cada um que olhar pode interpretar de um jeito. Então tem que tomar muito cuidado ao utilizar o diagrama de Moody's para obter o fator de atrito F aqui. Vocês vão ver que ele também não é diferente das equações. Ele também depende do número de Reynolds e ele também depende da rugosidade relativa. Aqui a gente pode observar então o diagrama de Moody, que é a forma que nós temos de obter o fator F de atrito da equação de Darcy universal e o cálculo da perda de carga contínua, né, utilizado na perda de carga contínua, utilizando um gráfico logarítmico. E que a gente pode ver aqui, ó, nesse eixo a gente tem o número de Reynolds e nesse eixo aqui a gente tem a rugosidade relativa. Então eu tenho a rugosidade absoluta dividido pelo diâmetro. Então, e aqui eu tenho curvas. Nesse gráfico é fácil a gente perceber o seguinte: existe uma zona, nesse primeiro terço aqui, ó, existe uma zona daqui até aqui, ou seja, de 0 até 2000 Reynolds, né, que classifica o regime como laminar. Depois daqui até aqui existe uma zona de turbulência crítica, turbulência laminar, né, que a gente chama de zona de transição. Então observe, se eu estiver nessa primeira zona aqui, ó, basta eu pegar 64 e dividir pelo número de Reynolds, já achei o F. Então eu não preciso ficar aqui procurando no diagrama se o regime for laminar, eu posso calcular direto, né? Na zona de transição, ela está aqui, ó, e daqui para frente se inicia a zona de turbulência. Então vocês podem observar que esse gráfico ele é muito interessante, que ele tem essas curvas, né? E essas curvas, então, elas nos dizem, inclusive, se para um determinado número de Reynolds, e dentro do regime turbulento, se ele é em função da rugosidade ou não. Você pode observar aqui, ó, que tem algumas curvas, e essas curvas a gente chama de curvas paramétricas, né? Essas curvas elas têm aqui, ó, tubos lisos, tá vendo? Então, abaixo dessa curva aqui, a gente pode perceber que o coeficiente de atrito, ele independe, ó, o coeficiente de atrito aqui, ó, daqui para cá, ó, nesse pedaço, ele independe da rugosidade, ele é em função só do número de Reynolds. Então eu subi aqui, tubo liso, virei para lá e encontrei o F. Ele independe dessa rugosidade relativa. Perceberam que interessante? Tem aqui uma linha pontilhada, ó, que ela vai cortar o diagrama de Moody's de fora a fora, diagonalmente aí, né? Ela corta, e ela corta e indica o seguinte: zona de turbulência completa. Então daqui, ó, essa parte aqui para cima é uma zona de turbulência completa dentro do diagrama de Moody's. Isso quer dizer o quê? Que o fator F, ele é função da rugosidade somente, ó, ele é função da rugosidade somente, e ele independe do número de Reynolds. Então observe que entre essa zona de turbulência completa e essa zona de tubulação lisa, né, de cano liso aqui, então essa aqui eu só preciso do número de Reynolds, ó, para achar o F. Essa aqui eu só preciso da rugosidade relativa. Existe essa zona aqui, ó, que eu estou marcando para vocês. Dentro dessa zona aqui eu preciso tanto do número de Reynolds quanto da rugosidade relativa. Então nós vamos ter que trabalhar com esse gráfico para vocês poderem visualizar. O que tem que tomar cuidado nesse gráfico aqui é a forma como ele é apresentado, né? Como ele está em escala logarítmica, vocês podem ver aqui, ó. Aqui é 2000, tá vendo? 2000, 4000, 5000. Então tem que tomar cuidado com isso na hora de calcular o número de Reynolds, verificar direitinho qual que é o número que está aqui. E olha a rugosidade relativa, ó. Daqui, ó, de 0,004, ela já pula para 0,0
0,01. Perceberam? Então eu tenho que tomar cuidado na hora de fazer essas determinações aí. É por isso que eu disse para vocês ali atrás que tem que ter muita prática quando vai utilizar isso, né? Algumas considerações aqui são importantes. Então, para o mesmo número de Reynolds, à medida que a rugosidade relativa da parede do conduto diminui, o coeficiente de atrito também diminui. Então, se eu pegar o mesmo número de Reynolds aqui, à medida que a rugosidade diminui, o fator de atrito também diminui, né? Para uma mesma rugosidade relativa de parede, o coeficiente de atrito diminui à medida que eu aumento o número de Reynolds. Então, aumentei o número de Reynolds, esse coeficiente cai. São algumas outras observações. Eu já disse para vocês que o número de Reynolds, dentro da zona de turbulência completa, a gente tem aqui a independência, né, do fator F, ele só vai depender da rugosidade relativa, ele vai depender do número de Reynolds, aqui só vai depender do número de Reynolds, e nessa zona aqui, ó, entre essas duas linhas de tubos lisos e essa linha aqui pontilhada que desce aqui, dentro dessa zona eu dependo tanto da rugosidade, do número de Reynolds, quanto da rugosidade. Uma outra equação que a gente utiliza muito para calcular a perda de carga é a equação de Hazen-Willis. Essa equação aqui ela merece um carinho especial nosso. Por quê? Porque essa equação aqui ela é uma equação que é muito utilizada por nós, e na irrigação, quando nós formos trabalhar com irrigação, principalmente a pura aspersão, nós vamos utilizar Hazen-Willis de cima e embaixo. Observem que interessante, ó. Hazen-Willis, ele tem aqui, ó, a perda de carga, só que lembra do J? Lembra do J? O que é o J? J é perda de carga unitária, metro de coluna de fluido por metro de conduto. Como é que eu passo para HF? Preciso do comprimento do tubo. Então, nessa equação aqui, não tem comprimento de tubo. Beleza? Então não tem jeito de ser HF aqui. Cuidado com isso, não vai errar. Bom, então aqui tem, ó, J, tá vendo? Função de velocidade, função de diâmetro, não aparece o coeficiente F, tá vendo? Onde é que está o material? Porque a gente sabe que a perda de carga é função de velocidade, função de diâmetro e função do material. Onde está o material aqui? Aqui, ó, coeficiente C de Hazen-Willis. Então ele é tão simples, essa equação, que ela é uma das equações mais utilizadas, né? Então aqui, ó, eu posso utilizar essa equação se eu tiver a vazão, ao invés da velocidade, o que é muito fácil de obter, né? Perceberam? Muito tranquilo obter. Então eu posso determinar qual a vazão que eu tenho que aplicar num pivô central, qual a vazão que eu tenho que aplicar numa irrigação localizada, qual a vazão que uma packing house minha precisa para lavar fruta, qual a vazão que uma casa de ordenha precisa para poder ordenhar, o bezerreiro, lavar as instalações, um frigorífico, um laticínio. Então a vazão vai depender do volume pelo tempo que eu preciso. Então eu consigo calcular as perdas de carga, por exemplo, se eu tiver a vazão, conhecer a vazão que eu quero aplicar, o diâmetro de um tubo que eu tenha lá usado, está parado, eu quero usar aquele tubo, e eu conhecer o C do material, eu já calculo qual a perda de carga que ele gera instantaneamente. Vamos olhar as unidades. Muito cuidado. Falei para vocês, tudo em metro. Beleza? Tudo em metro. Então vem aqui, ó. Observar qual a unidade que a gente utiliza é tão importante quanto se inscrever no canal aí. Então se inscreve, aproveita que você está gostando, dá um cliquezinho aí, se inscreve, me ajuda aí, tá bom? Vamos divulgar para a galera poder assistir. Então eu tenho aqui, ó, a perda de carga do fluido, ela é em metro de coluna de fluido. A perda de carga unitária, ela é metro de coluna de fluido dividido em função do metro de tubulação. Coeficiente C é rugosidade, deixa eu tirar minha cara feia aqui, é rugosidade, tá vendo? Adimensional e tabelado. L é comprimento de tubo. D é diâmetro, V é velocidade, Q é vazão. Então observe que a vazão aqui, ó, ela está em metro cúbico por segundo. Então, pelo amor de Deus, quando eu for utilizar essas equações, não me coloque em litro por segundo, litro por hora, milímetro por hora, que nem vazão é. E aparece aí adoidado, né? Metro cúbico por segundo.
uma caixa de 1 metro por 1 metro por 1 metro de fundura, a hora que ela está cheia de água, ela tem 1000 litros. 1000 litros é 1 metro cúbico. E ali dentro tem 1 tonelada de água, já que o peso específico é 1000 kg-força por metro cúbico de água. 1 tonelada de água em 1000 metros cúbicos. Tá? Opa! 1 metro cúbico, ou 1000 litros. Então eu gosto demais da equação de Haas-Willis, principalmente porque ela tem algumas variantes, e aí torna ela uma equação muito, mas muito versátil. Eu estou sentindo falta de alguém, vamos ver se ele vai aparecer aí. Aí, apareceu. Toda vez que aparecer o tubarão, tem restrição. Então presta atenção aí, cuidado, não vai se perder. A equação de perda de carga de Haas-Willis, ela é utilizada para regime turbulento, diâmetros maior do que 50 milímetros e velocidade de escoamento menor do que 3. Puxa, Fabiano, eu preciso tomar muito cuidado com isso aqui? Não. A maioria das situações que nós vamos trabalhar na agricultura, exceto projetos, né? Mas a grande maioria, a grosso modo, nós podemos utilizar tranquilamente essa equação. E ela é muito utilizada, mas muito mesmo. Para irrigação localizada, que a gente utiliza diâmetro de mangueira 16 milímetros, 17 milímetros, 20 milímetros, cuidado com Haas-Willis, beleza? Aí nós vamos para Darcy, nós vamos usar a equação universal. F para tubo liso, que é polietileno, tal. Vamos ver isso aí lá na irrigação. Agora não é hora de ver isso. Mas, cuidado. Apareceu o tubarão, tem restrição. Então vamos lá. Como é que eu posso... Aqui, ó, eu tenho algumas variações, né, algumas possibilidades com Haas-Willis. Então eu vou girar rápido aqui para a gente ver. Ó. Eu posso calcular o diâmetro. Então eu isolo o diâmetro aqui. Se eu tiver vazão, material e o J unitário, eu calculo o diâmetro. Para calcular a vazão, eu uso o C, o diâmetro, e o J, e posso calcular a velocidade, utilizando o C, o diâmetro e o J. Eu falo, Fabiano, mas eu não posso calcular a velocidade pela equação da continuidade? Pode calcular. Mas aqui nós temos uma outra forma de calcular a velocidade em função aqui dos parâmetros de Haas-Willis. Tá? Observe então, pessoal, que em nenhuma dessas equações aparece o HF, vai aparecer o J. Por quê? Porque o J é perda de carga unitária, então muito cuidado com isso. Lá na irrigação, a gente já coloca o L dentro dessas equações. E aí isso aqui passa a ser chamado de HF, então, e não mais J. Mas eu estou apresentando para vocês da forma como normalmente vocês vão encontrar nos livros de hidráulica. Para eu determinar o HF, nesse caso aqui, não esqueçam, para eu determinar o HF, ó, para eu determinar o HF, eu preciso do L. É uma regra de 3. Né? Se eu perco 1 metro de coluna de água em 1 metro de tubo, em X metro de tubo eu perco Y. Tranquilo? Uma regra de 3 direta aí. Então essa equação de Haas-Willis, a única coisa que a gente precisa mostrar para vocês aí é o C do material. E aí eu chamo a atenção de vocês para o seguinte, olha a simplicidade. Olhando na simplicidade disso. Você vai pegar uma tabela e você vai encontrar um valor de um C. Vai pegar esse valor do C e vai botar aí na equação. Aí o cara fala assim, mas como é difícil o Haas-Willis? Rapaz, imagina o cara, ele que desenvolveu isso, você está brigando para aplicar o coeficiente dele? Ó, mel na chupeta, mano. Mel na chupeta. Não tem segredo, não erra a unidade. Acerta a mão na calculadora. E usa o C de Haas-Willis. Ó, teta, fácil, tranquilo? Não vamos errar isso aí não, beleza, galera? Bom, por hoje, pessoal, é só. Eu gostaria muito de agradecer a todos vocês por terem ficado comigo aí. Essa aula está disponível, pode assistir, compartilha, manda para o colega, manda para o outro. Curtam aí o canal, tá? Eu não ganho nada para fazer isso aqui, faço de coração. E quero ver o trabalho difundido, quero ver as pessoas aprendendo. A maior satisfação que eu tenho é quando alguém vem me dizer que aprendeu alguma coisa comigo
e inclusive vem me ensinar algo que ele aprendeu depois de ter sido meu aluno. Então eu tenho vários exemplos aí de ex-orientados, de graduação, de pós-graduação, que voltam e me ensinam as coisas. E eu fico muito contente com isso. Então eu estou aqui para trocar conhecimento. Tá? Sempre falo para vocês que esse é o grande objetivo que eu tenho aqui. E aí, para a gente terminar, eu gosto de pôr a nossa tradicional imagem, né? E felicitar todos vocês. Obrigado por estarem comigo. Espero que continuem. Outros vídeos vão vir. Agora eu vou gravar um de exercício sobre hidrodinâmica, sobre condutos forçados. Vamos fazer bastante exercício. Treinem bastante isso. Não decorem. Pensem, raciocinem sobre aquilo que vocês estão fazendo. Evita decorar, porque não precisa, tá? Ah, tem aplicativo? Tem vários aplicativos que fazem o cálculo de Hazel-Willis. Por que você não ensina aplicativo? Porque aplicativo minha filha, ela consegue usar. Você precisa saber de onde vem, por que vem, como é que acontece. Se for só para apertar botão não adianta, qualquer um vai projetar sistema hidráulico. Então esse é o objetivo que eu tenho, vamos trabalhar, estudar eternamente, daqui para frente, beleza? E para a gente não perder o costume, então, um abraço, um beijo no coração de vocês, tudo de bom, obrigado pela companhia, e hidráulica não é o cão. Tchau, pessoal, um abraço.